tema hoje é teológico e o debate hoje é entre o adventismo, né? Vamos colocar assim, né? A doutrina adventista e a doutrina da igreja evangélica tradicional. Eu estou recebendo hoje aqui dois pastores. Vou começar com o pastor Ezequiel Gomes. Ele é bacharel em teologia pelo Centro Universitário Adventista, é conferencista bíblico, é autor de vários livros, é membro da Igreja Adventista Sétimo Dia Central em Jundiaí. Bem-vindo, Ezequiel. Muito obrigado, César. É uma honra voltar à Rádio Musical. Um abraço a todos os ouvintes. Muito bom conhecer o pastor Paulo Sérgio. Obrigado pelo carinho. Vamos orar aí pela saúde, família, vida particular de cada um. E hoje defendendo um tema essencial para a compreensão adventista da Bíblia, mas que tem percepções diferentes da parte de outros cristãos, que a gente respeita, apesar de discordar. Acho que vamos ter um ótimo debate essa manhã, pela graça de Deus. Comigo também no programa de hoje é pastor Paulo Sérgio Batista, ele que é predestinado a ser batista, porque ele é batista até no nome, é pastor da Igreja Batista. Nasci no Hospital Batista. Nasceu no Hospital Batista, estudou na Escola Batista, é tudo Batista, tá certo? Pastor Paulo, ele é pastor da Igreja Batista Bíblica Betel, em Guarulhos, é bacharel em teologia pelo Seminário Batista Esperança, não falei? Tem Barões Batista aí no meio. É graduado em História pela Unisantana, é mestre em História da Ciência pela PUC, e está com a gente hoje aqui para debater esse assunto. Pastor Paulo, bem-vindo. É um prazer, pastor César, muito obrigado. Agradeço pelo convite. É um assunto que sempre, como diz lá no Ceará, vira e mexe, né? Se traz à tona. E eu creio que é uma oportunidade de nós discutirmos, pensarmos e repensarmos aí ideias teológicas. Vamos lá. Ezequiel, pergunta do tema hoje é sono da alma. Quando morremos, a alma dorme? O que acontece com a alma quando a pessoa morre? Bom, eu estou aqui colocando nos comentários do chat, né, do Facebook, da rádio, o link para 2 livros que eu escrevi recentemente a respeito do tema. Um com base em 2 Pedro, que fala da imortalidade da alma e do castigo dos ímpios. E outro sobre Mateus 10, 28. Também é um texto extremamente importante dentro da questão. Então, nas últimas semanas, aí vamos pensar, nos últimos 2 meses, eu escrevi 450 páginas a respeito do assunto, né? 300 páginas sobre 2 Pedro e 150 páginas sobre Mateus. Isso já dá um pouco a dica do tamanho da discussão, mas a gente vai se concentrar em questões pontuais aí para o bom entendimento dos irmãos na rádio. A segunda carta de Pedro, que é bom, tem 4 páginas, mas você escreveu quantas sobre 300 páginas a respeito. Vamos lá. Rafa, baixa só um pouquinho o meu retorno, por favor. E o engraçado é que o nome do livro, pastor, é Um Breve Comentário Exegético de 2 Pedro. Imagina se fosse longo. Então tá o link aí para os irmãos da Rádio Musical. Mas, enfim, para não tomar o tempo do debate, o que é a ideia do sono da alma? É a ideia de que a consciência humana cessa no momento da morte. Existem muitas definições de alma, existem muitas percepções a respeito do termo, mas em relação especificamente ao sono, tem que ver um pouco com a noção de consciência. Então, a partir do momento que a pessoa morre, cessa qualquer lembrança, qualquer memória, qualquer sentimento de amor ou ódio, qualquer identidade, qualquer realidade, porque a morte como é uma coisa... Como se fosse um coma. Né? Quando você está em coma, você fica apagado, você não se lembra de nada que está em sua volta. É perfeito, isso? Sem consciência alguma. Claro, algumas pessoas têm um pouco de experiências nos contextos de coma, experiências quase morte, então não cria assim uma analogia perfeita. Mas sim, é como você dormir sem sonhar. Você perde a noção do tempo, perde a noção do espaço, perde a noção de identidade. O que está acontecendo à sua volta. Basicamente você perde isso que toda você a vai consciência. Defender. Essa é a ideia básica da E essa é a ideia clássica do adventismo, é isso? Sim, sem sombra de dúvida. Pastor Paulo Sérgio, o que acontece com a alma quando a pessoa morre? Sono da alma, quando morremos a alma dorme? Isso que ele está falando tem fundamento bíblico na sua opinião? Eu, na minha opinião, não creio dessa forma, né? Essa é uma posição majoritariamente... a posição que eu vou defender é uma posição majoritariamente evangélica. Agora, tem uma outra questão sobre isso. Nós acreditamos que existe uma conexão da consciência ligada ao corpo, né? da consciência da alma ligada ao corpo, até o momento da sua morte. Uma vez morta a pessoa, essa consciência não faz mais parte, não está ligada a esse corpo. Mas enquanto no corpo, todo o estado de consciência está ligado a ele.
a partir da morte, esse estado agora passa, a alma tem uma outra forma de se comunicar, tendo recordações, lembranças, mas não podendo, por exemplo, ver esse mundo, não podendo se relacionar com as pessoas aqui, que é uma premissa do Espiritismo. Então, na sua opinião, a pessoa morre, ela continua consciente, mas sem interação com os vivos. Exato. Ok. Como que dá para defender, Ezequiel, que a alma fica completamente inerte, inconsciente no pós-morte? Bom, existem algumas questões fundamentais sobre esse tema na Bíblia, e especialmente os primeiros capítulos de Gênesis, e vamos colocar o primeiro capítulo de Mateus, tá bom? Então, por exemplo, quando a Bíblia narra a criação do homem, ela narra, naturalmente em termos simples, mas cujo conteúdo é bastante diverso desta noção de imortalidade da alma. A Bíblia diz: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e então o homem passou a ser alma vivente. Nefesh Hayah, inclusive, que já é um termo usado no capítulo anterior para falar dos seres vivos de uma forma geral. Então, o homem é um ser vivo, e o que lhe destaca dos animais não é que ele tem uma alma em contraposição aos animais que não têm, mas sim que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ocorre que existe ali uma condicionalidade referente a se o homem morreria ou não morreria na Bíblia, à luz da condicionalidade, se ele comesse ou não comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal. E comendo, qual que é a sentença divina? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que acontece? A ordem da obediência é direcionada ao homem, para que o homem obedeça e assim vive eternamente. E caso desobedeça, certamente morrerás. E não existe ali nenhuma separação de que morrerá em parte e não em outra parte. E pelo contrário. Então o ser humano peca, e aí chega lá no capítulo 4, Caim já mata Abel, e no capítulo 5, Adão morre, lá no verso 5. Então você percebe que não existe nesses relatos, nem de Abel, nem de Adão, nenhuma ideia de que eles não morreram ou não morreram em parte na sua alma imortal, etc. E para terminar, o Novo Testamento fala, no capítulo 1 de Mateus, a respeito da busca pela morte de Jesus Cristo, né? Especialmente no capítulo 1 e no capítulo 2. Então existe ali a genealogia de Jesus Cristo, inclusive composta 100% de pessoas já mortas. É Abraão, é Adão, é Davi, é Isaac, tá todo mundo morto nessa história aí. E acontece que existe uma trama de que Jesus seria rei, e Herodes deseja matá-lo. E é muito engraçado que os termos que a Bíblia usa para falar dessa morte é o quê? Apólime, voltada à psirrê de Jesus, ou seja, é atentar contra a vida de Jesus ou contra a sua alma. Isso é extremamente importante. Por exemplo, no verso 20. Toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a sua alma, né? A psirreu, que queriam matá-lo. Então você percebe no relato bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a noção de morte. A morte existe, a morte não pode ser minimizada, a morte não se refere unicamente a um aspecto da natureza humana, mas ao homem por completo, de maneira que, aliado a outras descrições bíblicas sobre o que de fato acontece com as pessoas quando a gente morre, a gente identifica então a cessação da vida como essa condição de sono e dormir, que é uma metáfora bíblica também. Paulo, é essa a sua interpretação na questão de Jesus ali? Eles queriam matar a alma de Jesus? Como você entende isso? Deixa eu primeiro deixar bem claro um ponto aqui que é importante. Nós temos uma revelação progressiva na Bíblia. Essa revelação progressiva, ela passa por todos os âmbitos. Nós temos uma visão progressiva da divindade, né? Sem o Novo Testamento, a gente não consegue explicar a Trindade, juiz eterno, o papel da ressurreição, mais claro no Novo Testamento. Nós temos a ideia da divindade do Filho, quem é o Espírito Santo. Nós temos, então, o Antigo Testamento é uma base, mas não a revelação completa. Se houvesse uma revelação completa de cada uma das doutrinas que ali estão, inclusive da alma ou da antropologia humana, César, não precisava do Novo. Então, eu reconheço, por exemplo, quando ele fala da questão quando o pastor Ezequiel fala da questão de vida eterna, atrelando isso à questão de Gênesis, na verdade,
nós não acreditamos que nós fazemos uma diferença entre alma imortal e vida eterna. Para nós, o simples fato de uma alma ser imortal não tem nada a ver com essa alma ser eterna. Ela é imortal. Nós fazemos a diferenciação de que a imortalidade é um dom que Deus dá, né? E que, desculpe, a vida eterna é um dom que Deus concede através da pessoa de Jesus. Como a morte eterna é algo que Deus concede através da desobediência à pessoa de Jesus. Então, nós não temos relação necessária, por exemplo, se eu creio na alma imortal, então essa pessoa já teria vida eterna. Não tem uma conexão, na verdade, uma com a outra. Porque vida eterna é diferente de queimar eternamente no fogo, né? Exato. Então, nós não fazemos não há uma necessidade de mostrar que a alma é imortal, mostrando que, se defender a imortalidade da alma, eu estou, consequentemente, defendendo que esse ímpio, quem quer que seja, tem a vida eterna mesmo em desobediência. Essa conjectura não é a conjectura que nós fazemos. A alma imortal é uma questão relacionada à natureza humana e isso é uma doutrina que nós vemos de forma assim, não muito clara no Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, Deuteronômio 32, no episódio da morte de Moisés, sobe a este monte de Abarim, no monte Nebo, que está na terra de Moabe, Deuteronômio 32, 4, 9. De fronte de Jericó e vi a terra de Canaã, e aos filhos de Israel dou a possessão. E morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo como Arão, teu irmão morreu, no monte Ó, e se recolheu ao seu povo. Então, essa ideia de alguém morrer no Antigo Testamento e ser recolhido ao seu povo, aparece com Sara, aparece com Abraão, e aparece, nesse caso aqui, Moisés morrendo e sendo recolhido ao seu povo, e ele diz como foi Arão, ou seja, do jeito que Arão foi sepultado, você vai ser sepultado também, mas usa-se essa ideia de reunido ao seu povo. Nós não temos na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, uma doutrina formulada, completa sobre a antropologia humana, como não temos com as outras. Então, no Antigo Testamento, é muito mais fácil você dizer que o homem não tem uma alma imortal. Partindo para o Novo Testamento, nós temos uma ampliação disso. E essa ampliação não ocorre por acaso, porque no período intertestamentário, os rabinos e tal, Flávio José e outros escritos, inclusive livros apócrifos, vão discutir essa questão aqui, demonstrando que, inclusive a expressão seio de Abraão, demonstrando que existe uma progressão nessa teologia a ponto de todos esses grupos acreditarem na imortalidade da alma. Essa é uma doutrina, César, que quando nós olhamos esses comentários, deve nos chamar a atenção por quê? Nós temos, por exemplo, o judaísmo, da onde o cristianismo vem, acredita na imortalidade da alma. E já tinham conceitos que, por exemplo, Lucas vai usar e que Mateus também vai usar, como o conceito do seio de Abraão. Do cara perguntando para Jesus de quem a mulher vai ser esposa. Exatamente. Né, eles têm alguns conceitos sobre isso. Do jeito deles, não, mas tem. Mas tem. Formados sobre isso, inclusive conceitos sobre a ideia do seio de Abraão. E que Jesus depois vai retomar em Lucas 16, 19 a 31. Então, não dá simplesmente para a gente chegar e dizer assim, olha, o Antigo Testamento apresenta isso aqui, logo esse é o todo. O Antigo Testamento não é revelação completa. O Antigo Testamento é uma revelação parcial. Eu tenho que olhar isso de forma mais ampla na Bíblia toda, e é o que eu pretendo aqui também tentar mostrar. Ezequiel, como é que fica a ideia que o pastor Paulo apresenta dessa expectativa, mesmo judaica, né, no período de Jesus, do pessoal entendendo que havia uma consciência no pós-morte? Maravilha. Na verdade, o pastor Paulo colocou muitas questões interessantes, todas valem a pena da gente escrutinar. Tanto a questão de que existe uma revelação progressiva, e a gente não discorda disso, nós não queremos que o Novo Testamento é descartável na discussão, ou que não existam desdobramentos do que inicialmente está colocado no Antigo Testamento. Entretanto, também entendemos que não pode haver, sob nenhuma hipótese, contradição, sob pena de que você vai destruir a unidade da Bíblia, você vai destruir um monte de questões extremamente importantes. E de fato, os judeus, eles sim desenvolveram inúmeras perspectivas de imortalidade da alma, influenciados pelo helenismo.
Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Isso, inclusive, se reflete no grupo dos discípulos, quando se fala do vulto, do fantasma, quando se fala um pouco dessas perspectivas, mas também a ressurreição é um tema bastante discutido. Mas o mais importante para a gente colocar é que o tema de que, por exemplo, a morte é um sono e a perspectiva do sono da alma, por exemplo, ela não é do Antigo Testamento, ela é do Novo Testamento. Vou citar alguns textos. Mateus 27, 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Então, ali a ideia da morte como um sono. Você tem, por exemplo, Atos capítulo 7, versículo 60, que coloca a mesma questão do sono e tudo mais, né? Vamos adiantar aqui, ó. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Você tem, por exemplo, textos clássicos, 1 Tessalonicenses 4. Mas você entende quando fala adormeceu que a alma dele ficou dormindo? É, perfeito, porque a ideia falou de dormir como morte. O que é morrer? É dormir. Isso, inclusive, não é só no Novo Testamento. Isso vem lá de Gênesis também, né? Depois a gente pode citar, por exemplo, Gênesis capítulo 47, verso 30, onde o verbo dormir é traduzido, inclusive, como morrer, né? E isso, inclusive, é uma coisa bastante comum na Bíblia. Como eu estava citando, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ali se fala bastante nitidamente... Não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os que dormem. Então, por exemplo, a ideia de que o verbo dormir se aplica à morte, e alguns pensam que, tipo, o sono da alma é heresia, então daqui a pouco é a Bíblia que é a heresia, né? Porque, entende? É a linguagem bíblica que diz que o morto dorme. Óbvio. Podem haver interpretações diferentes a respeito do que isso implica. Se isso é uma mensagem metafórica, daqui a pouco tem uma outra um pouco mais literal. Então, e tudo isso pode ser discutido, mas que existe a ideia da morte como sono na Bíblia é irrefutável. Paulo, como é verdade isso que ele falou, né? Tem aí vários textos bíblicos no Novo Testamento, também no Antigo, onde a pessoa dormiu e, na verdade, a gente sabe que ali está falando da morte, né? Uhum. Seria isso uma base uma base bíblica para falar assim, a pessoa quando morre está dormindo? Então, nós temos uma dificuldade com essa posição da seguinte forma, César e pastor Gesiel. Aliás, desculpe, Ezequiel. Perdoe. Nós, por exemplo, nós temos um ser, nós acreditamos que o ser humano é um ser composto. Nós, quando você faz um estudo bíblico sobre essa palavra, por exemplo, a palavra dormitório, aliás, a palavra cemitério tem uma relação, inclusive a palavra dormitório tem a ver com cemitério, por causa do termo cometério. É isso, o lugar onde repousam, descansam os corpos. Quando nós lemos Tessalonicenses 4, que é o Tessalonicenses 4, que fala, não ignoreis, irmãos, a respeito dos que dormem. No verso 3 ele diz, não ignorei com respeito aos que dormem, para não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Aí, no verso 14, ele diz, pois se cremos que Jesus ressuscitou, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, ao mesmo tempo que Tessalonicenses declara que dormem, diz que Jesus voltará dos céus, trazendo em sua companhia os que dormem. Então, se o ser humano é uma essência vista pelo monismo, como se você não fosse, não tivesse uma parte consciente que sobrevive à morte do corpo, e que o corpo como um todo significa morte, esse texto de Tessalonicenses não teria sentido. Porque ele diz que Jesus voltará trazendo consigo os que dormem, ou seja, aqueles que morreram, e a palavra dormir é usado de uma forma metafórica para simbolizar o sono. Porque, César... Para simbolizar a morte. Desculpe, a morte. Quando você olha, por exemplo, uma pessoa morta, a primeira relação que você faz é com dormir. Então, é usado de forma metafórica também na Bíblia. Quando nós abrangemos, por exemplo, um texto como esse, quando Paulo chega e diz, olha, não entristeceis como os demais não têm esperança, tal com respeito aos que dormem. Ou seja, e aí depois ele diz, Jesus voltará trazendo consigo, né, trazendo mediante Jesus, terá em sua companhia os que dormem. Eu dei uma olhada em uma Bíblia e alguns outros comentários, texto por texto, todos eles admitem que isso
que os que dormem são aqueles que viriam com ele no momento da ressurreição. Ou seja, se Paulo chega e diz em Filipenses, prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, Paulo não poderia estar falando simplesmente de inexistência. Paulo foi alguém que batalhou pela fé cristã, que exercitou sua fé entre nós, não é? E que foi um ponta de lança de missões em muitos lugares do cristianismo. O cristianismo no primeiro século já tinha atingido todo mundo da época. Mas Paulo diz que preferia partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Agora, vamos pensar na morte como inatividade. Se partir e estar com Cristo fosse inatividade, isso não teria sentido, porque ele não estaria com Cristo. Cristo está no céu. Na verdade, ele estaria dormindo, aguardando o sono, acordar no dia da ressurreição. Agora, quando se fala, aí tem uma questão curiosa. Quando, à medida que alguém, como foi mencionado, né? Ezequiel diz a questão do helenismo. Olha, essa opinião, tal, esses conceitos vieram do helenismo. É óbvio que há mudanças dentro do período intertestamentário, inclusive de influência também helenística, nós não temos dúvida. Mas você imagina esse conceito sendo totalmente errado ou totalmente absurdo e Jesus usar esse conceito, por exemplo, em Lucas 16, 19 a 31. Então, por exemplo, a ideia do seio de Abraão, nós não temos no texto do Antigo Testamento. Nós temos essa expressão sendo produzida no período intertestamentário. E o que significava essa posição? Estar próximo, ou seja, está com ele. Está com ele. Então foi desenvolvida uma teologia que supostamente, como foi mencionado, seria uma teologia que tem um vertente pagã, helenista, grega, mas Jesus usou essa linguagem, né, para legitimar ensinos que ele queria transmitir às pessoas. Ok. Ezequiel, se Jesus usou, aí continua sendo pagão e continua sendo, a gente como cristão recebe como sendo pagão esse conceito, ou a partir do momento que Jesus lida com ela, vira uma doutrina bíblica? Legitima, né? Legal. Eu queria comentar antes disso, comentar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, para a gente partir para Lucas 16, coisa rápida, tá? Então, o que acontece? Você sabe que Lucas 16 nunca é coisa rápida. Vamos fazer um debate só sobre Para isso. de modéstia. Né? Não, enfim, vamos fazer um panorama rápido. Naturalmente, o debate nunca é simples, né? Mas vamos fazer um panorama rápido para a gente se situar. Então, o que acontece? Lá em 1 Tessalonicenses, a narrativa, ela é, acredito eu, um pouco diferente daquilo que o Paulo Sérgio lê. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, mediante ressurreição. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, Deus vai ressuscitar, o crente vai levar ele para Deus, porque não tem outra alternativa. Até porque, como que é a continuação do texto? Nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, porque o Senhor vai voltar e etc. E aí depois os vivos serão transformados. Então, olha lá, os mortos em Cristo são ressuscitados, os vivos salvos são transformados, e então estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E aí entra um pouco dessa ideia. Nós estaremos com o Senhor nos ares quando ressuscitarmos. Mas Paulo não disse diferente em Filipenses capítulo 1, verso 23? Tem o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor? Aí, nesse caso, nós temos que levar em conta uma outra questão importante do pensamento de Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 15, você tem algumas discussões muito interessantes aí, onde ele diz o seguinte, no verso 17 e 18. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, que é inclusive o termo apólime, que é o termo usado para lá no Evangelho de Mateus dizer que as pessoas queriam matar Jesus, destruir Jesus. Então veja bem, se não tem ressurreição, acabou, tá destruído, tá morto, tá perecido. Então, o que Paulo pode estar querendo dizer lá em Filipenses é simplesmente ignorando o período de inatividade, de sono, de inconsciência na morte. Você tem uma questão, inclusive, muito interessante. Vamos pensar que o adventismo esteja correto, a gente também não precisa dizer que isso é assim, mas vamos trabalhar com essa hipótese. Paulo morreu. No momento que ele morreu, ele ficou inconsciente. Passou 2000 anos, Jesus voltou.
Aí Jesus chama Paulo. Paulo, você vem e ressuscita, você vai viver comigo aqui agora. Esse período de morte inconsciente entre uma coisa e outra é um período que, para quem está experimentando a morte, não significa nada em termos de tempo, porque não tem consciência alguma. Então, Paulo, ignorando esse período, ele morre, está inconsciente e já está com Cristo na ressurreição. Não tem como pensar diferente. Pensar diferente, inclusive, você acaba incorporando na Bíblia questões extremamente complexas. Mas vamos lá para Lucas capítulo 16. E aí, de fato, o texto é extraordinário, não é simples. Mas o que eu creio que seja a chave principal do texto é que o herói do texto, que é Abraão, ele vai conversar lá com o rico que está se perdendo, que está lá nos tormentos e tudo mais. E Abraão diz assim, quando o rico pede, mas então avisa lá os meus parentes que eles estão lá, eles estão indo no caminho errado como eu estava indo no caminho errado, não estão cuidando dos pobres, eles vão vir para o lugar de tormento igual eu. E o que responde Abraão? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, o herói da história de Lucas 16 aponta para Abraão, certo? Aliás, aponta para Moisés. Moisés e os profetas. Aí quando você chega em Moisés e nos profetas, milhões de almas mortas. São milhões de pessoas inconscientes, dormindo. Você tem, por exemplo, inclusive essa expressão Moisés e os profetas, indica o Antigo Testamento todo. Sim. Então imagine que, por exemplo, aí o herói da história aqui, o Abraão, manda o pessoal ler Moisés, ou ler Davi, ou ler Salomão. Ele vai lá ler Salomão. Os mortos não sabem coisa nenhuma, não tem atividade. Ou o salmista, pereceu toda a memória, não tem louvor, não tem nada, entende? No final das contas, o texto aponta para o Antigo Testamento, que inclusive é dito que não é que ele não pode ser confiado, é que ele não é a história completa, mas nesse texto é para isso que se aponta. É para essa narrativa onde lá está cheio de alma morta, onde as pessoas morrem, não existe nenhuma parte material que não morra, apesar de poder ser discutido meia dúzia de textos do Antigo Testamento onde supostamente isso tem. Então, creio que Lucas 16 vai precisar ser melhor analisado, ainda que, naturalmente, tenha a leitura imortalista do texto, com a qual eu discordo, mas, por exemplo, eu não creio que Jesus incorporou a ideia como sendo, de fato, uma descrição literal do que acontece quando as pessoas morrem. É uma história com fundo moral. Então, uma vez que esse texto aponta a ideia do seio de Abraão, que não é uma ideia construída na lei e nos profetas, tá certo? Ele pega uma história que foi desenvolvida no período intertestamentário, né? Com influência grega ou sem influência grega. Nós acreditamos que os imortalistas acreditam que a revelação continuou, mas ele incorpora essa ideia do seio de Abraão a um discurso dele, para trazer, entre outros discursos que ele traz em Lucas, sobre essa relação do pobre e do rico, né? Principalmente do rico, que menospreza as pessoas. Sim. E aí nós temos o quê? É óbvio que se Jesus faz essa apresentação, eu concordo com a palavra dele sobre essa questão de Moisés e os profetas ser uma expressão relacionada à antiga aliança, né? O texto lá, mas ele está fazendo uma referência a Moisés e os profetas via uma história que foi estabelecida pelos rabinos, pelo Talmud, a ideia do seio de Abraão. Então, uma vez que ele menciona o texto bíblico e lança nessa perspectiva, ele quer, pelo menos, que esses textos sejam lidos através de uma perspectiva já conhecida. Porque os saduceus não acreditavam em espírito, né? Alma, depois, mas né? os fariseus, que são aquela ala popular do judaísmo e maior, eles fazem essa leitura sem dúvida nenhuma na época de Jesus. Poderíamos dizer que os fariseus eram imortalistas nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Eles eram imortalistas. Né? Flávio José vai falar isso, não é? Com a testemunha daquele tempo, do primeiro século. Então, eles são imortalistas. Agora, uma coisa é citar Moisés e os profetas, e que eu já mencionei aqui, aparece a expressão se juntou ao seu povo, morreu e se juntou ao seu povo. Isso é para Sara, para Abraão, para Moisés. E aí, houve uma interpretação sobre isso, que foi a interpretação tão majoritária, que ela é usada por Jesus para representar uma situação de morte. Se aquele conceito fosse um conceito totalmente estranho
O que deveria acontecer? Jesus teria que usar outras vias que não fossem jamais a via que ele usou, que seria a via aceita pelos fariseus e pela interpretação judaica dada naquela época para o povão. Então, eu creio que, apesar de concordar com ele, né? Se Jesus diz, tem lá Moisés e os profetas, né? Ele fala isso para o rico, apontando o quê? Não existe mais possibilidade de você retornar. O que você teve. A partir de agora, você não tem mais nada. Você só tem o tormento. Outra coisa, achei interessante a tua posição sobre Tessalonicenses, Ezequiel, mas, por exemplo, Paulo enfatiza a ressurreição. Ele está enfatizando o final, que é a esperança final. Uhum. Eu já debati com adventistas, falaram assim, mas essa ideia de que morreu já tem as bem-aventuranças, ou uma pessoa chega no cemitério, olha, fulano já está com Deus e tal. Quem faz um estudo mais detalhado dessa questão entre os imortalistas, não acreditam que existe logo após a morte, que esta alma tenha já todos os benefícios, senão não teria ressurreição. Nós acreditamos na ressurreição porque cremos que o homem será salvo totalmente, na sua totalidade. Apocalipse 6, de 9 a 10, deixa eu só ver esse texto aqui rapidinho. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso é antes ou depois da ressurreição? Isso antes. Isso é um retrato do período tribulacional aqui. E aí ele diz, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus concebos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, mais uma vez, ele usa aqui uma expressão com relação a esse período de pós-morte, e são os dois textos que nós temos mais claros em toda a Bíblia, Lucas 16, 19 a 31 e Apocalipse 6, 9 a 10, 9, 10 e 11. Então, nós temos ali mostrando que mesmo essa alma partindo, essa alma não recebeu do Senhor todos os benefícios, porque a promessa de restauração é do homem como todo. E, portanto, sem ressurreição, não existe o cumprimento total da promessa. Ezequiel. Muito bom, muito legal. É isso aí. Eu entendo perfeitamente. A posição evangélica não é idêntica à posição espírita. Ela, inclusive, envolve essa noção essencial de ressurreição. Entretanto, é importante também a gente perceber em outros momentos quando que Jesus faz referências a esses mesmos personagens, por exemplo, ali da história do rico e do Lázaro, especialmente falando de Abraão. E tem uma história muito interessante ali, né, em João 8. Quando Jesus estava no embate ali com os judeus, os judeus disseram, Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes, se alguém não guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? O texto é João 8, versos 52, agora o verso 53. Aí eles perguntam para Jesus, és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada, quem me glorifica é o Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós mentiroso, mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Então perceba, em nenhum momento Jesus questiona que Abraão morreu, ou que Abraão está morto, ou refere-se que não, ele não está morto não, ele está vivo, está em outro lugar aí, está tranquilo, podem ficar de boa. Não, Jesus refere-se a Abraão como alguém que... Não, mas a consciência da alma, para quem é imortalista, a consciência da alma não nega o fato da pessoa ter morrido. Por exemplo, se a sua alma está com você, morreu agora. Perfeito. Aí o imortalista defende que a sua alma está consciente, mas não significa que você não morreu. Então, quando eles falam que Abraão morreu, Jesus, claro que ele concorda que Abraão morreu. Então, mas aí nós temos um problema. Porque veja, quem morre é o corpo físico. Isso, aí é um problema. Porque veja bem, se a alma é parte da natureza humana, mesmo que não seja a totalidade,
ela naturalmente é a parte mais importante, porque em tese é a parte de consciência, de identidade, de sentimentos, de razões, de coisas que a gente poderia dizer assim da nossa mente, da nossa consciência e tudo mais. Então, o que acontece? Se realmente as pessoas morrem unicamente numa perspectiva de corpo e não numa perspectiva de mente, de consciência e tudo mais, você tem um problema grave com as retóricas bíblicas, né? O salário do pecado é a morte. Eu não tenho pecado nessa minha consciência, eu não tenho pecado nessa minha identidade, eu não tenho pecado nesses meus sentimentos e nas minhas razões e tudo mais. E se eu não morro nessa consciência, eu não tenho pecado nela. E se eu não tenho pecado nela, como isso funciona? Especialmente para os perdidos que supostamente vão ser torturados eternamente porque tem pecado nessa alma imortal. Então não faz sentido. O salário do pecado não é a tortura eterna, mas o salário do pecado é a morte. E todos morrem porque todos pecaram. Então, se na verdade eu tenho uma alma em mim que não morre, eu tenho uma alma em mim não tocada pelo pecado, esse é um problema muitíssimo grave para essa situação como um todo, que sim nega a morte. Ela não nega a morte na perspectiva da separação corpo e alma, mas ela nega a morte para a realidade da alma, e aí o ser humano infere-se que é sem pecado na sua alma, porque se fosse pecador na sua alma teria que morrer, porque o salário do pecado é a morte, e aí está destruída a narrativa bíblica. Como você responde essa interpretação dele, Paulo? Eu vejo a questão lá de João 8, Jesus, eles estão simplesmente falando o seguinte: peraí, até Abraão, nosso pai, né, morreu. Aí vem você com esse papo de crer em mim. Se ele morreu e nunca falou de chegar e dar vida eterna para alguém, no pai da nação, quem diria você? Então eu não vejo ali que é uma refutação à questão da imortalidade da alma, ou que essa era a discussão central ali, ou de qualquer forma. Jesus está falando de vida eterna. Vida eterna para nós não é imortalidade da alma. Imortalidade da alma é simplesmente a questão digamos assim, de uma questão inerente do ser, tá? Da natureza humana, da antropologia. E essa questão inerente do ser demonstra que esse ser tem uma parte de si que mantém consciência e que sobrevive à morte física. Só isso. Isso não é vida eterna. E quando Jesus diz o salário salário do pecado é a morte, né? Mas a vida eterna, ele fala do dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Se ele tivesse a questão da morte ali, o salário do pecado não é o fato de que a morte em si, ele está falando da morte física. É possível que Jesus esteja falando da morte no sentido espiritual mais à frente, no sentido dessa pessoa sofrer a morte eterna, não no sentido de que passar pela morte. Porque a partir de Gênesis 3 em diante, nós vemos a morte fazendo parte atingindo até Jesus. Então, se Jesus estivesse falando simplesmente que a morte é um pagamento, e aí nós temos que entender que na Bíblia tem muita expressão genérica. Hebreus 9:27. O homem está destinado a morrer uma só vez, vem depois disso o juízo. Mas pegue Hebreus 9:27 e transforme na regra geral. Como é que você responde a essa questão a partir daqueles que ressuscitaram? Morreram uma vez Lázaro, o filho da viúva e outros. Jairo, tá entendendo? Então nós não temos como construir dessa forma. Mas aqui Jesus deixa claro: a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus está contrapondo isso. Jesus morreu, ele mesmo passou pela morte, sem nunca haver pecado. Voltamos aqui com o debate. Me perdoa, Rafa. O Rafa está pilotando aí nossa nave aqui, mas o tempo está curto, não vou nem de vinheta. A Luana está dizendo o seguinte: não, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então acredito que a alma fica com Deus aguardando a ressurreição do corpo. O Fábio diz o seguinte: a paz, pastor e convidados. Eu creio que a nossa alma permanece viva. Na história do Henrique Lázaro, nos mostra que a alma está consciente e que Yeshua, aqui ele está falando uma referência a Jesus, né? Disse em um dos seus sermões que Deus é Deus de vivos e não de mortos, muito menos quem passou da morte para a vida. O Abel diz o seguinte: a paz, bom dia. Na minha opinião, quem está em Cristo já desfruta da presença de Deus eternamente, não passa por sono. Aqueles que não têm a Cristo também não dormem, assim já vai desfrutar do sofrimento eterno. A Vilma diz o seguinte: quando a pessoa morre, uns dizem está no céu, se tem raiva, vai para o inferno.
Bem, ninguém nem vai para o céu, ninguém vai nem para o céu, nem para outro antes de ser julgado e condenado. Mas enquanto esperam, dormem ou veem tudo? Essa virou uma pergunta aqui. O Edmilson acha que não, a Lúcia acha que dorme, e voltamos aqui para a nossa arena de debates hoje aqui. Ezequiel, como é que você lida com aquele texto de Mateus 10 ou 11 que fala que Jesus disse, eu nem lembro, 11, 20, alguma coisa, ou 10, 28. 10, 20, é 10, 28? Sim. Eu achava que era 11. O que é 11, 20? 11, 28 é vinde a mim, né? Eu estava confundindo. Então vamos lá. Como é que você lida com aquele texto quando Jesus fala assim, não temem quem mata o corpo, mas não podem matar a alma? Como é que fica? Que maravilha, né? Acabei de escrever um livro de 150 páginas. Posso ler? Sobre esse versículo também? Sobre esse verso. Em resumo, na verdade, o que acontece ali é o seguinte. Os imortalistas entendem a ideia do não poder matar a alma como uma referência a essa entidade material supostamente indestrutível. Todavia, a continuação do versículo diz que nós devemos temer a Deus, que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Naturalmente, os imortalistas tentam suavizar a perspectiva do verbo destruir e colocá-lo como perder, como uma coisa assim um pouco menor do que destruir. E aí é uma longa discussão, uma discussão muito interessante. Inclusive eu faço no livro uma análise de como que apólime e psirrê funcionam, desde do Pentateuco, nos livros poéticos. Mas esse apólime que você já tinha usado para falar sobre a morte também. Isso, exatamente, esse é o ponto. Por exemplo, em Mateus, lá quando se quer matar Jesus, é apólime. Quando chega lá que Deus pode apólime a alma no inferno. Então, mas aí se você defende que apólime significa matar e depois ressuscitar, porque é isso que você defende. A pessoa morre e depois ressuscita. Perfeito. Então você não pode usar aqui como fazer perecer eternamente. Não, mas é porque o ponto é assim. Por exemplo, a morte que o homem pode fazer sobre você não é uma morte definitiva porque você vai ressuscitar, né? Por exemplo, o cristão. Por isso o texto diz isso. Você não teme o homem porque ele não mata a sua vida de forma definitiva. Você morre aqui e você ressuscita ali por Jesus. Agora você tem que temer Deus, porque se ele te matar, aí acabou a história. Basicamente é isso. Mas você crê que mesmo depois da pessoa morrendo ímpia, no fim ela vai ser ressuscitada? Ressuscitada, mas aí para a segunda morte, né? Aí são propósitos divinos na condenação, Paulo, no julgamento. Não é eu que estou no debate, vai. Vamos lá. Tem esse texto, se não me engano, acho que de Eclesiastes. É de Eclesiastes, quando fala que o corpo vai para o pó e o espírito vai a Deus. É 9, não? É 12:7. 12:7. Na minha opinião, as nossas traduções estão erradas nisso. Por exemplo, você pega a Taná, da JPS, da Jewish Publication Society, lá eles dizem o espírito, ou seja, o fôlego volte a Deus como deu. Essa é a tradução que se traz hoje nas Tanás. Então eu não acredito que Eclesiastes, que é o livro que 29 vezes traz a expressão debaixo do sol, e que apesar de falar de Deus lá no final, mas que 29 vezes é existencialista, né? Vai chegar e vai agora falar eu não acredito nisso. Tá? Ótimo. Mas tinha tem um texto aqui, de Paulo, 2 Coríntios 5, é muito interessante. Paulo diz, 2 Coríntios 5, verso 1 em diante. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, o que é que nós temos? Aí, versículo diz, tendo, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então, eu acho que esse texto é um texto muito interessante, que ele vai usar a palavra tabernáculo como metáfora de corpo e vai deixar bem claro que, tendo desejo, visto que temos plena confiança, preferindo deixar o corpo. Mas o que deixaria esse corpo se não houvesse uma alma imortal? O que ia deixar o corpo? Um fôlego? Mas ele diz que... O fôlego também perece na morte, né? Mesmo que fosse um fôlego, né? Ele também acaba. Então, o que seria isso? Se nós vemos claramente ele usando metáfora,
o tabernáculo como a metáfora do corpo. Como a Bíblia diz que Jesus se tabernaculou quando assumiu o corpo. Como nós vemos Pedro também dizendo, estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como o Senhor já declarou. Outra coisa, Apocalipse acho que 1:10, nós temos lá João dizendo que foi arrebatado no dia do Senhor. E aí ele conta as visões. E o texto diz que ele foi arrebatado em espírito. Se o espírito for apenas um fôlego, ele não tem consciência. Como é que ele descreveria tudo isso? Nós temos vários textos, 2 Coríntios 12, Paulo vai lá e diz que tem dúvida se foi lá no corpo ou fora dele. Se só existe consciência presa ao corpo, não tem, Paulo está numa dúvida que não deveria existir. Então esses textos, ao meu ver, são revelações mais amplas sobre a antropologia humana que devem lançar luz necessariamente sobre a imortalidade da alma. Como entender isso aí, Ezequiel? Aí eu acho que a melhor forma de entender essas coisas naturalmente é avaliar cada texto, porque cada texto é um universo. Eu acho que segundo aos Coríntios 5... E cada texto você faz um livro de 400 páginas. Exato. E, por exemplo, o segundo aos Coríntios 5 é um texto extraordinário e realmente acho que é um dos textos mais difíceis, né, para a posição mortalista. E eu acho que o ponto principal aí é a gente levar um pouco em consideração a ideia do conceito de imortalidade na Bíblia, que é uma palavra que acontece unicamente 4 vezes, inclusive nos próprios escritos de Paulo. Aí você vê lá, 1 Coríntios 15:53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da imortalidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Isso inclusive tem paralelo com 2 Coríntios capítulo 5, quando ele fala do verso 4, que nós queremos ser revestidos para o que é mortal ser absorvido pela vida. Ele não nega em nenhum momento... Mas o que é mortal ele é o corpo. Não, o ser humano é mortal, não somente o corpo. Até porque, vamos terminar isso com a Bíblia mesmo. Não, mas é que assim, você citou o texto de Coríntios, e lá ele fala da ressurreição do corpo. É que você não leu essa parte, mas começa assim, ó. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. O que vai ser transformado? Seremos, nós, o ser humano. Não é só então, o que é mortal? Aí é que é um pouco da questão da pressuposição, mas eu entendo, claro. Mas por exemplo, para resolver isso, são 2 textos finais. César, você não está debatendo com ele. É verdade, desculpa. Fica no teu lugar, por favor. E aí, dois textos para terminar a minha fala. O que diz aqui, né? Que Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então a imortalidade vem pelo Evangelho e não pela natureza da alma. E aí, 1 Timóteo 6, verso 16, fecha a questão. Deus ou Cristo é o único que possui a imortalidade. Se toda alma fosse imortal, esse texto não seria verdadeiro. Cristo é o único que possui imortalidade, habita na luz inacessível, que homem nenhum é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Bom, considerações finais, vai dar menos de 1 minuto, desculpem para cada um, mas hoje vocês estão me devendo, porque era 2 propagandas, só foi uma, vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Comecei com Ezequiel, vamos lá, Ezequiel. Bom, primeiro de tudo eu quero dizer que esses debates eles são muito instrutivos, o objetivo não é causar dúvida em ninguém. E respeitando também a posição contrária. Eu entendo as lógicas imortalistas, respeito, acho que é uma perspectiva super interessante, discordo porque entendo que ela tem implicações ruins em relação a inúmeros textos bíblicos, mas cada texto desse é um universo e o ouvinte deve se aprofundar na palavra de Deus e, acima de tudo, aceitar a Cristo com vistas à vida eterna e o resto é resto. Pastor Paulo, bem-vindo sempre aqui. César, obrigado. Importante poder estar aqui com vocês. Eu acho que esse programa é um programa que faz a diferença, né? Colocar pensamentos opostos aqui para, de forma respeitosa, discutirem, debaterem um tema. Então, isso é muito importante. Eu só creio que a perspectiva monista do ser humano, ela acaba confundindo muito a ideia de eternidade com imortalidade, né? Quando nós temos uma teologia bem definida sobre essa questão do que é eternidade e do que é imortalidade. Então, eu vejo uma certa confusão nessa ideia. Mas respeito também, obviamente não vejo como bíblica, assim como, né, o Ezequiel também não vê como bíblica a minha posição. E eu queria mandar um abraço para o Teonas e a dona Edna, que são meus sogros, que ouvem esse programa todo dia. Sabe? Um abraço, qual é o nome do seu sogro? Teonas.
Como? Teonas. Cara da Bahia, tu sabe como é, né? Teonas e dona Edna. Edna, um grande abraço. E vai o meu abraço aqui para Regina também, que há muito tempo que não vejo. E ao pessoal da Igreja Batista Bíblica de Guarulhos. Deus abençoe. Obrigado, Ezequiel. Obrigado, Paulo. É bom rever vocês.